Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 9. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Eu imagino que muitos de nós, se não todos, já passaram por aqueles momentos na vida em que dá vontade de deixar tudo para trás, jogar tudo para o alto, começar tudo outra vez. Aqueles momentos em que tudo que nós gostaríamos é de poder começar de novo. Viver uma vida nova, novos contextos, circunstâncias, amigos, uma nova realidade, um novo local, coisas novas, diferentes, para nos ajudarem a esquecer aquilo de que nós gostaríamos de fugir. Marcas, talvez, porque muitos de nós, em determinado momento, quando olham para trás, já sentem suas vidas marcadas. Fatos da sua biografia que trazem tristeza para o coração. Uma situação em que a vida foi exposta, a intimidade foi exposta, os bastidores foram expostos, uma perda, um desmoronar daquilo que parecia importante. Muitas pessoas têm a vida marcada e por isso desejam recomeçar. Mas também há aquelas pessoas para quem a vida se tornou desinteressante, monótona. Nada acontece. Parece que a vida perdeu o seu encanto, o seu brilho. O entusiasmo foi embora. A força foi embora. A sensação que fica é que só resta morrer, porque nada acontece e, ao que tudo indica, nada vai acontecer. São pessoas que já desanimaram, que têm uma angústia, uma tristeza de alma que nunca passa. E como elas gostariam também que tudo fosse diferente. Talvez seja o seu caso, eu não sei. Você já passou por isso ou talvez esteja passando. Quem sabe vai passar. Como seria bom se eu pudesse começar outra vez, você diz, ou disse, ou vai dizer para o seu próprio coração. E é aí que a vida de Abraão entra em cena para nós. Abraão, que no começo chamava-se apenas Abrão, até que Deus finalmente lhe mudou o nome para Abraão. Uma letra do nome de Deus foi inserida no nome de Abrão em hebraico. E a pronúncia mudou, bem como o significado. Abrão significa pai exaltado, pai respeitado. Abraão significa pai de nações. E no nome de Abraão já começa a ironia que talvez o tenha conduzido a um desânimo na vida, ou a essa sensação de que a vida estava marcada. Porque deve ter sido muito difícil para ele chamar pai exaltado, e como conta a história bíblica, ele não tinha filhos.
Como é que é o seu nome? É pai exaltado. Ah, e quantos filhos você tem? Não, nenhum. Abraão era um homem cuja família não prosperou. As coisas não foram para ele como provavelmente ele imaginou no começo. Afinal de contas, na época de Abraão, era praticamente obrigatório ter filhos, por duas razões. Primeiro, porque se você não tivesse filhos, você não teria posteridade, o seu nome não ficaria marcado na história, você cairia no esquecimento e até mesmo o seu patrimônio ficaria para alguém. Uma espécie de sentimento de descontinuidade, um vazio, essa percepção ainda mais contundente da efemeridade da vida. Mas havia um outro problema. Uma pessoa sem filhos não tinha autonomia, porque não podia viver na sua terra sem sofrer com a ameaça dos vizinhos. A gente não pode esquecer que na época de Abrão o mundo estava aprendendo a ser mundo. As cidades ainda eram poucas. A maioria das famílias vivia de modo seminômade. E tudo que uma pessoa tinha era um pedaço de chão. Só que esse pedaço de chão era desejado, era invejado, era pleiteado por muitos. Os próprios vizinhos de uma pessoa poderiam se levantar como inimigos para tomar-lhe a terra e anexar a terra ao patrimônio pessoal. E aí o pesadelo era você não ter filhos ou ter poucos filhos. Porque numa época em que, se alguém te atacar, quem se defende é você, nada como ter vários filhos e de preferência homens. Há um salmo que diz: herança do Senhor são os filhos, um presente que ele dá. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando lutar com seus inimigos na fronteira. Quando eu era criança, na rua em que eu e os meus irmãos morávamos, tinha uma família que tinha 5 filhos homens. Ninguém mexia com eles. Eram grandes, fortes, já jovens. Brigavam bastante entre eles, mas ninguém se metia nisso. Como é que você mexe com um sujeito que tem 4 irmãos, todos grandes também? Deixa quieto, cada um na sua, vamos respeitar a particularidade de cada um. Ter muitos filhos, na época de Abrão, era mais ou menos isso. Se o vizinho tentar tomar nossa terra, a gente se defende. Mas como Abrão faria? Sozinho, já ficando velho. Não tinha nenhuma perspectiva de posteridade e também não podia deixar o clã de seu pai, porque a segurança estava no clã de seu pai. Um homem com uma vida marcada. Talvez desanimado, porque à medida em que ele foi envelhecendo, também foi chegando, quem sabe, a sensação de perda de utilidade. Ele havia sido útil no passado, tinha ajudado a terminar de criar Ló. O pai de Ló, Arã, irmão de Abrão, faleceu muito provavelmente quando Ló ainda era um adolescente. Abrão assumiu essa responsabilidade, cuidou de Ló. Mas agora Ló já era um adulto, já tinha servos, servas, família, já era um homem respeitado. Eu fico imaginando que aos 75 anos de idade, Abrão não tinha muita expectativa assim, de que alguma coisa muito especial fosse acontecer na sua vida. Mas veja, não importam quais são as suas expectativas. Não importa o quanto a sua vida já é marcada ou o quanto ela se tornou desinteressante. O Deus de Abraão, que é o seu Deus, é o Deus que faz o impossível. É o Deus que pode fazer tudo novo. É o Deus que pode inaugurar nova fase na nossa história. Ele inaugurou nova fase na história de Abraão. E que história essa história de Abraão virou? Primeiro, ele se tornou o maior patriarca do mundo. O homem sem filhos agora é o maior patriarca da história. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo têm Abraão como patriarca. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, chamou Abraão de o pai da fé. Qualquer um que crê em Deus agora é filho de Abraão. Que coisa extraordinária, Deus revolucionou a vida desse homem. Ele tinha 75 anos, mas para Deus nunca é tarde. Nenhuma barreira é muito grande, nenhum obstáculo é difícil, para Deus não há impossíveis. Aleluia por isso. Para Deus não há impossíveis. Uma vida marcada pode ser renovada. Uma vida que se tornou desinteressante pode ser totalmente revolucionada. Deus pode fazer maravilhas. Fez maravilhas na vida de Abraão. E o que a gente aprende com Abraão nesse sentido? O que será preciso para também nós vivermos uma história nova
na presença de Deus. Há 3 lições na vida de Abraão que falam muito ao meu coração e eu gostaria que falassem também ao seu. Primeira lição que eu aprendo com Abraão é que é preciso aprender a ouvir Deus. A minha história, a sua história, só entrarão num momento novo, numa fase nova, se Deus falar conosco e nós formos capazes de ouvi-lo. Quando uma fase nova começa não pela voz de Deus, mas pela inclinação do nosso coração, não é fase nova, é fuga. É apenas movimentação circunstancial. Não vai aplacar o coração, não vai preencher a vida, não vai mudar coisa nenhuma. Quando a gente foge, todos os problemas vão com a gente, dentro da gente. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de país. O mesmo desânimo que invade a sua alma hoje vai invadir quando a poeira baixar. Porque a vida não muda porque eu quero, a vida muda porque Deus falou comigo e eu ouvi sua voz e agora eu sei que Ele tem um plano lindo para o meu coração. Deus falou com Abraão. O texto começa dizendo, falou o Senhor a Abraão. Mas o mais importante aqui é que Abraão ouviu. Porque não é sempre que a gente ouve a Deus. Aliás, a maior parte do tempo a gente não ouve. Nossos ouvidos estão fechados, agravados. Nosso coração empedernido, refratário. Temos muitas preocupações, a nossa vida é muito corrida. Estamos muito comprometidos com os nossos próprios sonhos, valores, desejos. Deus fala, mas nós não ouvimos. O pecado bloqueia. Nosso coração está contaminado. A nossa mente cheia de pensamentos que não vêm do Senhor. O pecado bloqueia a nossa capacidade de audição espiritual. Aconteceu com Isaías, por exemplo. Isaías se viu um dia na sala do trono de Deus. Havia lá um alto e sublime trono, o Senhor estava sentado nele. Um ambiente de glória. E Isaías ficou perturbado, ele ficou apavorado. Eu vou morrer aqui, eu sou um homem impuro, tenho lábios impuros, moro no meio de gente impura e eu estou vendo Deus, eu vou morrer. Aí um anjo veio, pegou uma brasa, tocou os lábios de Isaías, o pecado de Isaías foi perdoado e o texto diz assim, literalmente, passei a ouvir a voz do Senhor que falava. Deus falava, Isaías é que não ouvia. Foi quando a sua vida foi limpa, tratada, curada, restaurada, que os seus ouvidos se abriram. Se há algo fechando a nossa audição, nós precisamos colocar isso diante de Deus, porque não é que Deus não fala, eu que não ouço. Alguém um dia me perguntou, pastor, por que Deus não fala hoje como falava antigamente? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é por que a gente não ouve hoje como ouvia antigamente? Deus fala, só que nós não estamos conseguindo ouvir. Por isso, quando Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento, ele respondeu da seguinte maneira. Quem lembra como ele respondeu? Qual é o maior mandamento? Então, veja o detalhe da resposta de Jesus. O primeiro e grande mandamento é este. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. O mandamento começa com ouve. Abra os ouvidos. Entenda, quem não ouve não reconhece. Quem não ouve não ama. Quem não ouve não dá atenção. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Começa no ouvir, os ouvidos têm que estar abertos, porque o que faz diferença na nossa vida é a voz de Deus. Deus falando com a gente através da palavra, através de pessoas que Ele usa, no momento secreto da oração, lá no fundo do coração. Deus fala no nosso coração. Um dia alguém me perguntou, pastor, como é que a gente sabe que é Deus falando com a gente? Bom, uma primeira dica é você lembrar que quando Deus fala, geralmente você não concorda muito. Quando Deus fala, eu normalmente não gosto muito do que eu ouço. Diferente de quando o diabo fala. Porque o diabo só fala coisa legal. O diabo quando fala, você concorda na hora. Porque o diabo é um incentivador. Ele gosta de motivar pessoas. O diabo diz coisas como, compra, vai. Você trabalha tanto, você merece. Paga no cartão. Depois se vira, vai dar tudo certo. O diabo diz, não deixa barato não. Que história é essa de falar assim com você? A pessoa tem que te respeitar.
Devolve na mesma moeda. Essa pessoa tem que aprender que com você não é assim, não. Se você não se der valor, quem é que vai dar? O diabo diz, pegue. Se você não pegar, alguém pega na sequência. Bobo é você se não pegar. Você quer. Para que dizer não para si mesmo? Por que não satisfazer os desejos? São desejos. Pode haver coisa mais deliciosa do que satisfazer um desejo? O diabo diz coisas do tipo, Deus quer que você seja feliz. Não precisa obedecer, não. Isso aqui foi escrito para os antigos, é de uma época diferente, não tem mais o mesmo valor. O importante é o que você sente, o importante é você fazer o que dá vontade. Deus quer que você seja feliz. Aí você pensa, esse cara é legal. Rapaz, a ajuda que você está me dando é maravilhosa. Como que é seu nome mesmo? Pode me chamar de Lu. Tá bom, Lu, que legal. Vamos ser amigos? Vamos. E aí você fica amigo do Lu, e o Lu é uma graça. Tudo que você quer, ele diz, vai. Não tem limite. O Lu apoia tudo. E ele gosta tanto de você que o sonho dele é você ir morar com ele no futuro. Na casa dele. O único problema é que na casa do Lu não tem ar-condicionado. É quente lá o barraco do Lu. Mas ele é legal, o Lu é bacana. Agora Deus não. Deus quando fala, pesa. Ele diz coisas difíceis. Ele diz... Perdoe, porque eu perdoo você de coisa muito pior. Ele diz, ore por essa pessoa ao invés de falar mal dela. Caminhe um pouco mais, não desista agora, você vai conseguir. Não faça isso, não é minha vontade para você e não vai ser bom para você. Renuncie, tome sua cruz, abra mão. Se você perder, você vai ganhar, mas se você quiser ganhar, você vai perder. Quando Deus fala, ele fala coisas difíceis, dê a outra face. Pediu a sua túnica, dê a capa logo. Obrigou você a caminhar 1 milha, vai a segunda. Ame, para valer. Interceda. Amontoe brasas vivas na cabeça da pessoa. Esse é Deus falando sempre coisas difíceis. Deus falou coisas difíceis para Abrão. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. O homem sozinho, sem filhos, vai deixar o ambiente de segurança. É o que Deus fala muitas vezes. Saia da sua zona de segurança. Tire a sua noção de dependência disso e coloque em mim. Dê um passo de fé, vá para um lugar que eu ainda vou mostrar. Você não precisa ver antes, você só precisa confiar. Esse é Deus falando. Quem quer ouvi-lo? Quem quer ouvir alguém que sempre massacra o eu, a fim de que a vida seja reflexo dele, de Cristo? Mais importante do que Deus falar, é eu e você sermos capazes de ouvir. Primeiro, eu aprendo com Abrão que é preciso ouvir Deus. Segundo, eu aprendo com Abrão que é preciso crer em Deus. E a fé de Abrão tem que enfrentar uma série de obstáculos. Aceitar o desafio de sair dessa zona de segurança. Deixar um ambiente protetor. Ir para o novo, para o diferente, na certeza de que é Deus que está conduzindo. Não é fácil depender de Deus. Só pela fé. A fé de Abrão teve que aceitar o chamado da saída, da renúncia, da abnegação. Interessante que Terá, o pai de Abrão, estava morando na época em que Abrão saiu, num lugar chamado Harã. Provavelmente uma homenagem ao filho de Terá que morreu. Então era lugar de Terá, aquele lugar é lugar de Terá, ali é lugar da família, tem o nome do irmão falecido. Não dá para sair daqui. Dá, se Deus está mandando, dá. Eu sei que você tem muito medo de abrir mão daquilo que você acha que é a segurança que você tem, mas se Deus está pedindo, abra. Porque maior é Deus do que qualquer outra fonte de segurança que a gente tenha. Depois a fé de Abraão teve que aceitar que o novo de Deus nem sempre é sem problemas. Aliás, os problemas fazem parte. Não tem essa de não ter problema. Eu quero o novo porque eu estou cansado dos problemas. Não, o novo não resolve a questão problema. Problema sempre existiu, sempre vai existir. Só no céu que vai mudar. A razão pela qual a irmãzinha chegou para o pastor e disse, pastor, ora por mim, eu não quero mais ter problema. O pastor impôs as mãos e falou, Senhor, leva essa irmã para a glória hoje. Não, pastor, está amarrado. Não, está amarrado não, está amarrado a você, irmã. Que raio de oração é essa? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Não é que eu não terei problemas, é que eu vou enfrentá-los. Veja o que Deus diz para Abrão. Eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem você e abençoarei os que abençoarem. Você vai encontrar todo tipo de gente. Algumas pessoas vão gostar de você e outras não. Você não vai ser unanimidade nunca, irmão. Está querendo fugir do trabalho porque tem colegas que pegam no seu pé? Está querendo fugir de casa porque tem confronto na família? Está querendo mudar de igreja porque foi, de repente, constrangido por alguém? Não vai resolver. Para onde você for, você vai encontrar esse tipo de luta. Mas o Senhor disse para Abrão, deixa comigo. Se alguém te abençoar, eu abençoo. Se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoo. O problema é comigo agora. Você faça a minha vontade. O novo só é novo quando a gente entende que o problema não são as pessoas, mas é a gente esquecer que é Deus quem cuida da nossa causa. Abraão teve que entender que o projeto de Deus para ele era ser bênção para o mundo inteiro. Veja que coisa extraordinária. Deus tinha duas propostas para Abraão que eram impossíveis, pelo menos aos olhos humanos. Primeiro Deus diz para Abraão assim, farei de ti uma grande nação. Peraí, Senhor, até agora estava legal, eu estava ouvindo o Senhor, mas eu acho que o Senhor está fazendo confusão. Dá uma olhada aí na sua lista se é Abraão da Silva mesmo, que eu estou achando que o Senhor está falando do Abraão de Souza. O Abraão de Souza tem 9 filhos. Não é ele, não? Se o Senhor quer começar uma nação, a família sua é metade do caminho andado. Já é um povo. Reunião de família é uma multidão. Quem é aquele lá? É um primo. Ah, mas ele não tinha um problema na perna? Sarou. Você nem lembra mais quem que é o sujeito. Agora, Abrão, sem filhos, um projeto de nação, alguma coisa está errada. Não, alguma coisa está muito certa, porque quando Deus quer fazer algo, a melhor pessoa para ajudar é aquela que não tem como ajudar. Se você é pequeno e fraco, louvado seja Deus pela sua vida, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele não precisa do meio caminho andado, ele não precisa dos recursos, ele só precisa que você diga sim. Mas a segunda coisa que Deus disse para Abraão foi, você vai tomar Canaã. Canaã não é o oeste, né? Vamos para o oeste. Canaã não é um lugar ermo, desabitado, que eu vou lá para garimpar, para ser pioneiro. Não, Canaã é lugar que todo mundo quer. Os cananeus já estavam lá. E quando lá com Josué os espias vão averiguar como que é a terra, eles voltam dizendo, tem gigante morando lá, porque Canaã não é para qualquer um, não. Canaã não é qualquer um que toma posse. Canaã é lugar difícil. Se alguém quiser morar lá, tem que enfrentar gigantes. Deus olha para um senhor de 75 anos e diz, Canaã vai ser sua. Canaã vai ser sua. Como? Escute o que eu vou dizer. Quando Deus falar, prepare-se para o impossível, porque essa é a especialidade de Deus. Essa é a especialidade de Deus. E essa fé de Abraão, finalmente, se mostra em obediência, porque não existe fé onde não há obediência. O novo só começa quando eu resolvo obedecer, dar passos. Deus falou com Abraão e o texto diz, partiu, pois, Abraão. Porque sem obediência tudo é discurso vazio. Sem obediência a fé é especulação religiosa. Sem obediência, a gente honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Abraão obedeceu. Então eu aprendo com Abraão que é preciso crer em Deus. E por último, a última lição que eu aprendo com Abraão é que é preciso adorar a Deus. Adorar. A marca do novo é a adoração. Você só está vivendo uma fase nova se a adoração inundar a sua história e a sua vida e o seu coração. Senão o que você está vivendo é trégua. Mudou de casa, está arrumando os móveis, é trégua, distração. Todo mundo vai esquecer por um pouco as velhas rixas, mas já já tudo volta, porque o novo só fica marcado quando o coração se converte ao desafio da adoração. Férias para o casal relaxar, parar de brigar, cruzeiro, viagem à Europa, restaurante caro, é trégua. Se o casal não aprender que tem que orar junto e celebrar o amor de Deus. Filho que está dando problema, você manda lá para casa do cunhado. Vai passar as férias lá, menino. Teu tio. É trégua. Se em casa não tiver culto doméstico,
e pai e mãe não intercederem verdadeiramente pelos seus filhos. A vida só é nova quando a adoração entra nos nossos espaços vitais. Abraão vai para Canaã. Ele cruza Canaã e vai até Siquém. E em Siquém ele monta um altar para Deus. Depois ele volta até as colinas entre Ai e Betel, de onde ele pode ver a terra. E ali ele monta um altar para Deus. Os israelitas, no futuro, quando tomam posse da terra, se lembram que o seu patriarca um dia invocou o nome do Senhor ali. O novo só é novo se for para a glória de Deus. Senão continua a mesma porcaria de antes. Se é para mim, se é para minha glória, se é para o meu deleite, vai continuar pequeno, sem preencher o coração, sem fazer sentido para a vida. Tem que ser para a glória de Deus. A casa só é nova mesmo se a sala virar templo. O carro só é novo se o uso dele for para a glória de Deus. O carro não é novo porque foi tirado da concessionária. A casa não é nova porque o endereço é outro. Aquilo que a gente tem só é novo se Deus for soberano sobre isso. O casamento não é novo porque mudou a parceira sexual. O casamento só é novo porque o casal se rendeu aos pés da cruz. Aleluia. Os filhos não são novos porque passaram no vestibular. Os filhos são novos porque tiveram um encontro com Jesus. Abraão nos ensina que a marca da novidade é a adoração. Porque é a adoração que enche tudo de brilho. É a adoração que faz o meu ambiente de trabalho menos doloroso. Não adianta ir trabalhar pedindo promoção, que aquele colega estúpido seja transferido, que o dinheiro finalmente dê. É para ir trabalhar pedindo a Deus, Senhor, faz de mim testemunha ali para a tua glória. Aí tudo é diferente. Quando o culto invade a vida é nova. Quando falta culto na vida, a vida é velha, porque ela continua movida pelos mesmos motivos, pela mesma força. A vida só é nova quando Jesus é o centro. Por isso Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.